Líder, força na mente. Como sempre, nesta aula vamos falar das premissas para ser um líder do mercado atual. Vamos começar falando sobre o mercado. E algum tempo atrás, essa era praticamente vender, vender e vender cada vez mais. Todas as estratégias eram focadas nisso: marketing, estudos de concorrentes, preço e custo, valores e benefícios, tudo voltado a vender. O mercado muda muito rápido, se atualiza, se aperfeiçoa e tende a seguir a demanda dos clientes. E hoje a tendência de toda empresa é vender mais, cancelar menos e, consequentemente, reter mais. A tal da experiência do cliente, desde o ato da compra, consumo e avaliação final. Ou seja, não basta apenas vender, é preciso fazer com que ele continue comprando. Antigamente, o cliente via o mercado apenas como um posto de venda. Ele ia até lá, comprava e ponto final. Atualmente, ele espera muito mais que isso. Ele quer ser bem atendido, ele leva em consideração o custo, o benefício, o tempo de entrega, a maneira de entrega, entre muitas outras coisas. Assim como para as empresas, o cliente era apenas um número, mais uma venda. Hoje isso mudou muito. As empresas, além de realizarem a venda, querem que ele continue comprando o seu produto por muito mais tempo. Mas vamos parar e pensar um pouco. Lá no início, falei que antigamente o mercado só pensava em vender cada vez mais. Já atualmente, ele quer o quê? Bom, ele quer a mesma coisa, continuar vendendo. Então, quem de fato sofreu transformações e mudanças? Isto não foi o mercado, exatamente, foi o cliente, que está cada vez mais exigente. Agora que já compreendemos essas mudanças e transformações dos cenários, vamos entender alguns termos mais técnicos dentro desses importantes temas: vender mais, cancelar menos e reter mais. Quando falamos em vender mais, você, líder, precisa ter o conhecimento de alguns princípios básicos que vão te ajudar a compreender melhor seu produto pela ótica do cliente, que seria mercado de concorrência, geração de leads e precificação. E antes de aprofundar nesses princípios, eu gostaria de apresentar uma referência de um filme que tem tudo a ver com esse tema de vender mais. O filme se chama The Founder, sobre o McDonald's, que conta a história do princípio do McDonald's. Resumidamente, a história acontece com o Ray, um vendedor de porta em porta, uma profissão muito comum antigamente nos Estados Unidos. Uma certa manhã, folheando seu jornal, Ray se depara com uma manchete que chamou muito sua atenção: uma lanchonete de beira de estrada fazendo muito sucesso. Ray, um cara muito curioso, resolve conhecer essa lanchonete. Chegando lá, ele se depara com muitos clientes, diversos consumidores. Ray acaba conhecendo os irmãos Donald. E, bom, não vou continuar a história, porque eu gostaria que você terminasse de assistir e tirasse suas próprias conclusões. Mas a discussão que quero levantar aqui é que não basta ter funcionários éticos e nenhuma empresa com padrões de processo. É preciso também ter uma alma vendedora. É preciso vender muito bem. Então, assiste lá o filme e depois deixe um comentário aqui do que você aprendeu com ele. E vou gostar de saber, hein? Bom, vamos voltar aos princípios básicos que um líder precisa conhecer para vender mais. Vamos começar com o mercado de concorrência. Todo líder precisa conhecer todos os seus concorrentes, diretos e indiretos. O que seria concorrente direto? São empresas que atuam no mesmo setor e vendem o mesmo produto. Por exemplo, você tem uma padaria e do outro lado da rua existe uma outra padaria. Ele vende o mesmo produto e está no mesmo setor que o seu, o de padaria. Já o concorrente indireto é aquele que vende um produto igual ou relacionado ao seu, mas não necessariamente atua no mesmo setor. Por exemplo, você tem uma padaria e no mesmo bairro existe um mercado que vende o mesmo produto que o seu, mas está em outro setor, o setor de mercado. Ficou claro? Então, dentro do mercado de concorrência, você deverá entender as vantagens e desvantagens, os pontos fortes e os pontos fracos, em relação a todos os seus concorrentes. Não só o produto e seus benefícios, mas também tudo o que incorpora,
tudo que está por trás, o que vem antes e depois da compra do produto. Lembra também da questão de preço e valor, que pela ótica do cliente se resume basicamente na sensação que ele tem de pagar menos e ganhar mais. E esta relação existe desde o sistema de troca, muito antes de existir dinheiro ou moedas. O sistema era bem simples e não existia um padrão de valor e preço. O valor de troca dependia exclusivamente da sensação do ganho entre os negociadores. Bom, estudar seus concorrentes é uma coisa básica. Não existem mais desculpa para você deixar de fazer isso. Então, eu sugiro agora, nesse momento, que fazemos juntos 2 exercícios que você pode praticar. O primeiro, sentado aí mesmo, de onde estiver, na frente do computador ou mesmo com o celular. Entra no Google Maps e faz um estudo simples de um raio de 5 km, 3 ou 1 km do seu negócio físico. Feito isso, você terá a quantificação de concorrentes, dados simples de distâncias e vias. Saberá identificar qual modelo de negócio está na melhor via, ou seja, tem um melhor ponto. A avenida mais movimentada ou mais conhecida. Conseguirá identificar por camadas quais são seus principais concorrentes. Navegue nas redes sociais e sites dos concorrentes e identificará possíveis problemas e também aspectos positivos. Esta análise qualitativa é fundamental, saber o que o cliente do concorrente está elogiando ou criticando. Então, agora vamos para o nosso segundo exercício, que é um teste prático. Você como cliente do seu concorrente, isso mesmo, o chamado cliente oculto. Eu acho que você já escutou esse termo. Você vai experimentar o produto do concorrente de forma qualitativa, você conseguirá levantar os pontos fortes e os fracos de cada um, vivenciando na prática a experiência própria. Com isso, você consegue listar seus principais concorrentes, diretos e indiretos, observar todos os pontos fortes e fracos de cada um, vantagens e desvantagens, e também a relação de valor e preço que cada um possui. Nosso próximo princípio básico é a geração de leads. Antes de continuar, vamos definir 2 coisas básicas aqui. Para um visitante se tornar um lead, é preciso obter informações estratégicas do seu perfil, como nome, faixa etária, sexo, endereço, e-mail, objetivo, celular e outras informações. E o lead potencial é aquele que de fato tem interesse no seu produto. Bom, hoje em dia, as empresas colocam como tarefa para o líder fazer a geração e captação dos seus compradores. Acabou aquela história de ficar sentado atrás de um computador esperando o cliente vir até você. Com o mercado cada vez mais concorrido e pulverizado, o líder deve ir atrás dos seus futuros compradores. E a primeira tarefa para isso é determinar o seu público-alvo. Como? Bom, primeiramente, entendendo muito bem quem já é o seu cliente. Poxa, aí surge uma pergunta. Ah, Luiz, mas eu não tenho cliente ainda. Estou lançando meu produto, meu serviço, não possuo cliente. Ok, você pode utilizar o público-alvo dos seus concorrentes, diretos e indiretos, e até mesmo definir aquele cliente que você considera ideal para ter. Defina dados como faixa etária, sexo, idade, localização, objetivos de vida, rotina, profissão, o máximo possível de informações. Seja bem específico para saber com quem você está falando e assim definir a melhor comunicação e estratégia. Agora que já definimos o público-alvo, nossa próxima tarefa é identificar onde encontrar esse público. Uma excelente ferramenta é o Google Analytics. É uma ferramenta paga, mas hoje já existe uma prévia gratuita. E com ela você consegue identificar o perfil já existente na região da sua empresa ou do seu negócio, num raio de até 5 quilômetros. E saber qual o público predominante e em quais locais cada público estará presente. É possível fazer isso de forma gratuita e simples. Estude e entenda muito bem a região em que seu negócio está estabelecido. Compreenda o fluxo de passantes, veículos e transportes públicos, os principais comércios privados e públicos, desde escolas, hospitais até indústrias. Ter o conhecimento da região e ter uma base de conhecimento das pessoas da região, isso é muito importante.
Feito isso, é muito importante que você defina a estratégia comercial para o seu negócio. Falaremos durante o curso sobre ações possíveis de se fazer diariamente para isso. Citarei bem rápido, tá? Algumas agora. Por exemplo, propagandas, cross-promotion, parceria entre empresas, vamos ver, cortesias, degustações, ações corporativas, eventos públicos. Bom, por fim, chegamos à precificação. Se você entendeu a essência dos dois primeiros temas apresentados, mercado de concorrência e geração de leads, a precificação pode ser a cereja do bolo, pois você já conhece muito bem seus concorrentes, seu cliente e seus possíveis futuros clientes. Agora é definir qual será a sua relação de preço e valor com os seus compradores. É importante dizer que a cereja do bolo pode deixar ele mais doce, ou então deixar ele um pouco azedinho. Ou seja, o preço definido pode alavancar as vendas, mas também pode prejudicar. Existem dois cenários. Se seu preço é maior ou igual dos concorrentes, nesse caso você deverá agregar valor, mostrar seus benefícios, mostrar seu diferencial, mostre sempre o futuro para o seu cliente. Entregue sempre mais, surpreenda positivamente o seu cliente. Ele pagará mais por ter uma entrega, ou seja, ele vai pagar mais por ter uma experiência melhor. Outro cenário é quando o seu preço é menor que o do concorrente, porém a entrega é a mesma. Acredito que nessa situação, vender não é o seu desafio, porque muitas vezes os clientes compram pelo preço e não pelo valor. Vou dar um exemplo aqui, uma história que me contaram há um tempo atrás sobre preço e valor. Imagine você perdido em um deserto, apenas com uma moeda de R$ 1 no bolso, andando sem rumo, morrendo de sede, sob um sol escaldante. E como uma miragem, cerca de 200 metros, você enxerga alguém vendendo Coca-Cola por 50 centavos. E caminhando desesperadamente para matar sua sede, você enxerga um outro vendedor, cerca de 800 metros mais longe, e percebe que ele tem uma placa enorme, escrito Coca-Cola gelada por R$ 1. Qual você compraria? Bom, essa resposta acaba mostrando o cliente que enxerga preço, que compraria de 50 centavos, porque ele pode comprar 2 Coca-Colas. E o cliente que enxerga valor, que andaria mais 800 metros, pagaria mais caro, mas compraria uma Coca gelada. Para finalizar essa relação, é importante citar a frase de Warren Buffett. Fera do mundo dos investimentos, um dos homens mais ricos do mundo. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E para finalizar essa aula, vou falar sobre o indicador que é utilizado para medir o desempenho dos processos de uma empresa. É chamado KPI, Key Performance Indicator, que significa indicador-chave de desempenho. Um dos KPIs que podemos utilizar para identificar se o seu preço condiz com o valor que o cliente dá ao seu produto é a taxa de conversão de vendas, que é o seu valor de visitas ou interessados versus suas vendas realizadas. Na prática, seria como perguntar ao cliente o motivo pelo qual ele não comprou o seu produto. O resultado dessa análise tem como objetivo saber quantas pessoas deixaram de comprar, seja pelo preço ou por qualquer outro motivo, e assim traçar novas ações para ir ajustando o seu negócio. A maioria das empresas já utilizam o BV, que é uma ficha de cadastro e objeções que facilita essa análise. Bom, ficou alguma dúvida por aí? Mande aqui nos comentários que eu vou responder tudo. Lembrando que quando eu falo seu negócio, a sua empresa, não necessariamente me refiro que você seja o dono, mas sim o líder ou o gestor. Afinal, é você que está ali no front do negócio, que quer obter resultados, certo? Então, haja como se o negócio fosse seu, dentro dos seus limites, é claro. Então, te vejo na próxima aula.